Pessoal, aula de limites, a gente continua com algumas definições importantes. Quando a gente fala de limites no infinito, nós estamos falando dos limites que x, que é o domínio, tende ao infinito ou tende a menos infinito. Eu trouxe aqui o teorema que rege os cálculos envolvendo o teorema, ou melhor dizendo, o limite no infinito, que é este. Se n é um número inteiro e positivo, então o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende ao infinito, é igual a zero. E quando x tende a menos infinito, na mesma situação, é igual a zero também. Então é esse aqui e esse só muda por um tende a menos infinito e esse tende a infinito. Uma interpretação intuitiva é pensar que um número 1, uma unidade, dividido por um infinito, vai ser igual a zero. A ideia intuitiva, dividir o número 1 com o infinito. Isso é igual a zero. A ideia intuitiva, nós temos a demonstração dessa usando o epsilon e o delta, mas não é o caso dessa aula. Então, a gente pode ilustrar, imaginar uma quantidade de moeda, $1, dividido para toda a população do mundo, para ninguém vai receber nada, vai ser igual a zero. Uma pequena ilustração. E a ideia aqui é que a gente use esse teorema para resolver problemas de limites. Eu tenho uma função, um modelo, tenho que analisar ele no infinito. Esse teorema vai me ajudar a resolver isso. Principalmente aqueles problemas em que o limite é uma indeterminação matemática. Aqui tem uma ilustração também simples, um exemplo muito simples. 1 dividido por x ao quadrado quando x tende a menos infinito. Independente do expoente de x, aqui é 2, é par, esse aqui é menos infinito, isso independe, isso vai ser igual a zero. O teorema confirma que 1 sobre infinito é zero. Aqui, de igual forma. Então fica esse exemplo para vocês, bem simples, mas a gente vai mostrar agora mais um exemplo mais complicado para vocês. Ok? Teorema principal de limites no infinito. É esse aqui. Ok, pessoal? Limite no infinito, teoremas. Então, temos aqui o teorema principal do limite no infinito, né? Se n é um número inteiro positivo, então 1 sobre x elevado a n com x tendendo a mais infinito é igual a zero. Ou seja, 1 sobre o infinito é zero. E 1 sobre menos infinito também é zero. Independente aqui do n, lembrando que ele é um inteiro positivo. Bom, aqui tem um exemplo simples, mais objetivo. Olha aqui, ó. O limite de 2 sobre 2 menos 1 sobre x mais 4 sobre x ao quadrado. Observe que esses dois são similares à definição, ao teorema. Então, eles são iguais a zero, porque o limite está tendendo a mais infinito. Então, esse limite por completo dá igual a 2. Esse teorema, às vezes, não aparece tão claramente nos problemas. Então, você é obrigado a usar cálculos algébricos para resolver e ele aparecer na expressão. Aqui temos um exemplo que exige um pouquinho mais do conhecimento, pois temos aqui um módulo e vamos calcular o limite. A definição de módulo, não esqueçam, é positivo, é x, o módulo de x é x, se x for positivo igual a zero. E é menos x se x for menor que zero, ou seja, negativo. No caso, querendo encontrar o limite da função quando x tende a mais infinito, avalie a regra que é da direita, ó,
que eu posso tirar o módulo e botar x. É isso que eu fiz. Tirei o módulo, coloquei x, já que o meu x está tendendo a positivo. Logo, somando os numeradores e denominadores, deu 4x sobre 2x, 2. Então, o limite dessa expressão, quando x tende a mais infinito, que é um limite no infinito, é 2. E quando ele vai para menos infinito, vale a regrinha aqui de baixo, aqui do cantinho de baixo, menos x, se x for menor que zero. Então, vou tirar o módulo e colocar menos x. Pronto, menos x. Aqui era menos 5 vezes o módulo, ficou mais, porque é menos x. E aí, aplicando o limite, antes eu tenho que somar. 3x menos x, 2x, 7x mais 5x, 12x. Simplificou o limite, ou melhor, o valor de x. Ficou 2 sobre 12 avos, 1/6. Achamos o limite. Bom, aqui eu vou usar esse teorema que nós falamos novamente, que eu quero resolver essa expressão que tem o radical de x. Eu não tenho ninguém sobre x, então vou fazer uma divisão por x ao cubo, tanto numerador como denominador. Quando eu faço isso, o denominador aqui vai ficar igual a 1, e aqui eu posso simplificar, de tal forma que nós tenhamos 1 sobre x vezes raiz quadrada de x. Aqui já fazendo a racionalização. Mais 3 sobre x ao quadrado menos 10 sobre x ao cubo. Sobre 1. Observe que x está no denominador. Vale essa regra. X tendendo a mais infinito. Aqui dá 0, 0, 0. Logo, 0 sobre 1 é 0. Agora, essa segunda expressão radical de um binômio, x ao quadrado mais 1 sobre x mais 1. Nesse caso, vamos ter que trabalhar dentro do radical, no radicando. Vou simplificar, ou melhor, dividir tudo por x ao quadrado. E o denominador eu dividi por x. O que acontece? Vai ser igual a 1 aqui. E vai aparecer aqui, ó, o limite, que vai dar 0. No denominador aqui foi igual a 1. E aqui o limite que deu igual a 0 quando aplico o infinito. Então, acaba que fica o raiz de 1 sobre 1, que é igual a 1. Sempre a busca é por esse teorema aqui. Mas tem casos que a gente pode simplificar bastante, que são polinômios, escolhe P e Q. Então, o limite de P sobre Q, dois polinômios, na raiz, ou melhor dizendo, no radical não, na divisão, ou melhor, razão, temos que o polinômio P vai ficar simplesmente resumido ao primeiro termo, a0x elevado a n, e o polinômio Q apenas também é o segundo termo, ou melhor, primeiro termo, b0x elevado a m. Isso é válido para o limite no infinito. Olha aqui a demonstração rapidamente. Limite de P sobre Q quando x tende a infinito. Coloco as duas expressões. Faço a fatoração de x elevado a n no numerador e de x elevado a m no denominador. Observe que aparece o primeiro coeficiente fica independente. E como tem um produto, aplico o limite dos produtos. Tendo feito isso, eu tenho como aplicar o teorema. Olha aqui. Olhe quantas razões em que x está no denominador. Pronto. Ficou tudo nulo, só sobrou A0 e B0. Multiplicando, nós temos que o limite de P sobre Q é igual ao limite de A0 x elevado a n, B0 sobre B0 x elevado a m. O que simplifica bastante as contas. Eu não preciso buscar esse teorema. Por exemplo, aqui temos, aplicando o limite diretamente, vai ser infinito sobre infinito. Mas aplicando aquela regrinha, ou aquela propriedade, eu simplifico apenas 2x menos x ao quadrado. Dá para simplificar x ao quadrado, ou melhor, operacionalizar aqui
x à quinta menos 2, vai ficar x ao cubo, aplicando o limite deu menos infinito. Esse exemplo também, se eu aplico direto, vai dar menos infinito sobre menos infinito, ou menos infinito sobre mais infinito, que dá menos infinito. Então é em determinação. Não vou usar aqui o teorema, mas eu também posso usar esse teorema aqui, mas usei aquela última propriedade. Trabalho só com os de maior grau no polinômio, os coeficientes são unitários. Dá para simplificar aqui, né? X ao cubo menos x, ou melhor dizendo, 3 menos 2 nos expoentes, né? A propriedade da potenciação, x ao cubo menos x ao quadrado, vai ficar apenas x, aplicando o limite menos infinito. Bom, aí tá nossas referências, ok, pessoal? Obrigado aí.